Amém de novo? Amém. Pronto. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 25. Nós vamos estar trabalhando mais especificamente a partir do versículo 15, mas é importante que esse contexto desse texto seja compreendido. E como diz um amigo meu, ele diz o seguinte: já que vocês não lêem a Bíblia em casa, vamos ler na igreja então. Mas eu acho que aqui é diferente, né? É diferente aqui, né? Todo mundo está aí fazendo a sua leitura bíblica, mas vamos juntos nesse propósito. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Se vocês quiserem ajudar com a Bíblia aí, pode ajudar. A versão é Nova Almeida atualizada, se encontrar. Se não, pode colocar, aqui está aí. Versículo 7. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Presta bastante atenção no texto. Ao ouvir que João, o Batista, tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e morte, resplandeceu-lhes a luz. Dali em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, e eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Espírito Santo, que essa palavra revelada, ó Deus, no nosso coração, possa trazer sobre nós ânimo, fé, força, coragem para imprimir as mudanças que nós precisamos e responder corretamente ao teu chamado. Fala conosco, Espírito Santo. Amém e amém. No capítulo 7, versículo 24 de Mateus, Jesus diz assim: Portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, ele é como um homem prudente, que
que construiu a sua casa sobre a rocha. O Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, como nós sabemos, ele é inaugurado exatamente no Evangelho de Mateus, com esse escritor, com esse evangelista, que traz os relatos que depois são replicados e também são multiplicados por uma outra visão, mas falando das mesmas verdades nos outros 4 evangelhos. Nós vemos que os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem para nós uma revelação clara de quem era Jesus, do que ele veio para fazer, o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito. Nós estamos focados nesse tempo no evangelho de Mateus, especialmente nessa jornada de 40 dias, porque nós queremos ver exatamente pela ótica de Mateus, pela ótica de alguém que abre as portas para nós da revelação de Jesus, da revelação do evangelho para cada um de nós. E quando nós olhamos os textos bíblicos que estão em Mateus, as manifestações que encontramos aqui, exatamente um chamado de grandes proporções. O chamado de Jesus foi um chamado de grandes proporções. O chamado de João Batista, que foi o precursor de Jesus, foi um chamado de grandes proporções. E quando Jesus responde ao chamado, e quando Jesus ele replica, multiplica o chamado para os seus discípulos, ele amplia, ele potencializa esse chamado, e esse chamado chega até nós. Então, não foi apenas os primeiros discípulos, mas em todos os tempos nós vemos esse chamado ecoando nos nossos ouvidos. Nós vemos esse chamado diante de nós para que possamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E o grande chamado, que inclusive é o tema do ano que nós temos trabalhado de Jesus para nós, é o de fazer discípulos. E fazer discípulos de todas as nações. O grande chamado que recebemos de Jesus é aquele chamado de entendermos que quando o nosso coração está enraizado nele, quando o nosso coração está enraizado em Jesus, tudo que nós queremos é que outras pessoas também possam conhecer o Senhor Jesus. Então, para sermos fazedores de discípulos, para que nós respondamos corretamente o chamado do Senhor, nós precisamos primeiro estar enraizados nele. Enraizados nele é estar fortalecido na palavra. Enraizados nele é sermos integralmente obedientes a Ele e ao Espírito Santo, que todo o tempo está falando conosco e ministrando. O Espírito Santo ele está falando de diversas formas. É só eu perguntar para vocês, o Espírito Santo já falou com você aqui hoje? Quando eu subi aqui para pregar, eu conversava com Deus, falava assim, eu acho que nem precisa pregar hoje, né? Tá bom, já adoramos, o Senhor tem falado conosco já de diversas formas, de diversas maneiras. Hoje a Areli já pregou em 3 pontos aqui na ministração. Só faltei anotar ali, mas tinha 3 pontos a ministração dela, se você perceber. O Espírito Santo falando conosco sobre cada coisa que nós temos para a nossa vida, o nosso coração. Mas hoje eu queria que, através do ministério de Jesus, que o tema da nossa ministração é o chamado de Jesus, nós possamos olhar e aprender a reproduzir esse chamado, a multiplicar aquilo que Ele tem colocado na nossa vida. Quando a gente olha o movimento que aconteceu ontem das mulheres, tinha mais mulheres aqui ontem à noite do que tem agora dentro do templo agora. Talvez com as crianças aqui, talvez empatasse, mas eu quero dizer para você o que aconteceu, foi uma resposta de uma movimentação em que as mulheres, elas tomaram em suas mãos alguns convites e saíram convidando essas pessoas. Às vezes se usa uma ideia do Dia Internacional da Mulher, às vezes se usa uma ideia de um café para mulheres, uma ministração para mulheres, às vezes se usa uma proposta, mulher gosta muito disso, de sorteiozinho, mas eu quero dizer para você qual que era o objetivo final.
que essas mulheres pudessem ser acessadas e acessarem o Evangelho, acessarem a palavra de Deus. Isso é discipulado, isso é ir, é fazer discípulos, isso como a gente diz, é tirar a bunda da almofada do sofá e sair e fazer um esforço, e você percebe que nem precisou fazer muito esforço. Eu vi quantas vezes o telefone tocou lá em casa, as mensagens chegando, eu só vi a apóstola falando assim, se acabou com as discípulas, acabou, não tem mais. Se acabou. Mas e agora? Como é que eu faço? Tem 3 pessoas aqui, mais querendo vir e tudo mais. Aí você vê essa questão, as pessoas estão sedentas de Jesus. O que está acontecendo é que muitas vezes nós não estamos sedentos por trazer Jesus para eles, levar Jesus para eles, trazê-los para poder experimentar aquilo que Jesus está fazendo na vida dela. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter estratégias. Agora, se você é um discípulo, é um crente que vive simplesmente cabeça baixa, reclamando da vida o tempo todo, se você murmura, se você gasta mais tempo para falar da vida dos outros do que realmente para falar de Jesus, o seu ministério, o seu propósito, na verdade as pessoas não vão querer conhecer esse Jesus que não está transformando a sua vida, que está simplesmente sendo só uma religião para você. O que nós precisamos é entender o propósito de Deus para a nossa vida. O ministério de Jesus que se iniciou, e a gente começa o texto falando exatamente como que Jesus desenvolveu o seu ministério, a partir do versículo 14 ali, você percebe que esse relato do início do ministério de Jesus é surpreendente, porque ele vai iniciar o seu ministério fora da sua zona de conforto, fora do lugar dos seus conhecidos. Ele vai para a Galileia, sabe? O Pai havia comissionado, você percebe que primeiro Jesus passa pelo teste dos 40 dias do deserto ali. Primeiro, o texto, por isso que a gente começa lendo no versículo 1 e diz assim, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Ele não foi levado para o deserto, não, é lá no momento de jejum, é no momento de entrega, é no momento de consagração que Jesus ali estava sendo bombardeado. O próprio capeta aparece ali e tem conversas desafiadoras com ele, e Jesus tendo que lutar com as necessidades da sua carne, porque no final a Bíblia diz que Jesus teve fome. Ali não é que ele teve fome, é que ele chegou no limite da fome. Nos 40 dias ali ele chegou no limite da fome, porque todos os dias, nesse ciclo Jesus passava. Agora, você ainda com fome, você sozinho, você num deserto, e um diabo enchendo a sua cabeça todos os dias. Jesus passou, superou esse limite, superou essa situação. Ele superou, ele venceu o deserto. Então os ministérios muitas vezes começam depois de nós superarmos alguns desertos, depois de nós sobrevivermos a algumas batalhas, depois de nós de sair vitorioso, sabe? O que nós esperávamos, e talvez todos esperávamos, né, que Jesus, depois de sair dali, ele fosse do deserto direto para Jerusalém. É uma subida, é um lugar que é um objetivo, né, que se tem. Pense você que aquele deserto de Israel é simplesmente desafiador. Então a expectativa é agora Jesus vai para Jerusalém, o lugar onde está o templo, o lugar da religião, onde estão os religiosos. Agora Jesus vai chegar lá e tal. Não, aí Jesus pega um caminho contrário, Jesus vai para Galileia, Jesus vai para um lugar onde era desconsiderado, porque haviam muitos gentios, ou seja, haviam muitos estrangeiros, gente que não seguia a religião judaica, e os judeus, principalmente os ortodoxos, os fariseus, os saduceus, todos eles tinham assim realmente uma discriminação a respeito de quem não seguia a própria religião. Então eles não gostavam nem de andar no meio deles. Quem dera comer, quem dera conversar, quem dera se relacionar. Mas Jesus, ele sai da sua consagração, do seu momento ali cheio do Espírito Santo, e ele vai na direção dos perdidos. Ele vai exatamente, ele não foi para o lugar que Jerusalém era a capital política, religiosa, social, cultural da nação, mas ele volta para Galileia. Quando a gente olha para essa história, talvez a gente podia perguntar assim, mas por que Jesus não começa o seu ministério onde ele estava? Por que Jesus não vai para a Judéia, que é o seu reduto? Por que ele vai exatamente para esse lugar? Mateus, de uma forma muito clara, ele mostra uma coisa: Jesus estava no controle da situação.
Jesus ele estava no controle da situação, dirigido pelo Espírito Santo. Ele não ia onde as pessoas achavam que ele deveria ir. Ele não ia onde o seu coração achava que ele deveria ir. Ele ia onde o Espírito Santo o enviava para ir. É isso que nós precisamos aprender muitas vezes, porque nós temos muita vontade de fazer certas coisas. Eu quero dizer para você, eu no meu ministério, eu podia hoje estar em qualquer outro lugar, mas Deus me mandou para esse lugar, para essa cidade, para esta igreja. E de tempo em tempo Deus me envia para outros lugares também, mas esse é o lugar que Deus tem me colocado. Mas sou eu que tomo essas decisões, é o Espírito Santo que dirige. É aí que nós podemos entender esse propósito. Jesus começa o ministério exatamente depois de saber que João Batista tinha sido preso, depois de saber todas as coisas, conforme o capítulo 4, versículo 12 mostra, mas ele vai cumprir o seu ministério. Depois, se você seguir um pouquinho o texto bíblico, você percebe que Jesus vai para Nazaré. Ele toma essa decisão de mudar-se então, depois de ir para Nazaré, ele decide ir para Cafarnaum. Ele ainda vai mais ainda para um ponto mais estratégico, aonde ele inicia de fato o seu ministério público. O versículo 13 revela e mostra para nós exatamente essa realidade. Ele começa o seu propósito, vai para Cafarnaum, nesse lugar estratégico, e essa era uma região que estava afastada de Jerusalém. Havia algumas questões. O evangelho, a pregação do evangelho que começa por João Batista estava debaixo de uma intensa perseguição. Em Jerusalém havia um rebuliço a respeito de uma nova doutrina, de algo que estava acontecendo. E aqui Jesus vai para aquele propósito ali, para começar a fazer com que o evangelho, como um fermento que toma uma massa e faz ela crescer, o evangelho de forma pequenininha, como uma pitadinha de fermento, começa a fazer com que o evangelho seja pregado, a graça de Deus seja colocada no coração de cada um. Naquele tempo, a cidade de Cafarnaum era um centro comercial. Quando a gente fala de centro comercial, logo a gente pensa em uma cidade onde chegam pessoas de todos os lados para comprar coisas e levar para outros lugares. Ou seja, da mesma forma que as pessoas chegavam de várias partes do mundo, não era só ali então várias partes do mundo, de todo o Oriente ali, pessoas chegavam àquela cidade para fazer negócios. Essas pessoas acabavam sendo expostas ao Evangelho de Jesus. O que nós precisamos entender aqui, que há uma revelação muito clara no entendimento que Jesus quer usar o seu negócio, Jesus quer usar o seu trabalho, Jesus quer usar as suas relações para que você possa testemunhar do Evangelho. É importante a gente entender isso. Quando Jesus vai para Cafarnaum, quando Jesus vai para um lugar de negócios, quando Jesus vai para um lugar onde pessoas de todos os pontos estão, aonde você está plantado, na sua universidade, no seu trabalho, nos lugares, com as pessoas que você faz negócio, é exatamente essas pessoas que o Senhor Jesus está colocando ali para que elas possam entender o propósito que Deus tem, apesar de que muitas pessoas às vezes não concordam. Tem gente que acha que coisas de igreja não se mistura nem com negócio, nem com relacionamento profissional, ou seja, a vida espiritual não se mistura com isso. Eu quero dizer para você, nós somos seres espirituais, nós somos cidadãos dos céus, nós não mudamos, nós não vestimos uma roupa de cidadão do céu para entrar na igreja e tiramos para virar cidadão da terra quando chegamos ali fora. Não, nós continuamos sendo discípulos de Jesus, testemunhas de Jesus em cada lugar, em cada negócio que fazemos, em cada serviço que prestamos, em cada obra que realizamos, nós somos testemunhas de Jesus. Por isso o que você faz, faça bem feito. Por isso quando você estiver fazendo alguma coisa com alguém, faça como se Jesus estivesse fazendo com essa pessoa. Não como algumas pessoas que fazem passando os outros para trás, querendo levar vantagem, tramando as coisas nas escondidas. Não, a justiça do reino de Deus é essa que nós precisamos
precisamos entender que se a nossa justiça ela não superar a dos escribas e os dos fariseus, nós não estamos indo a lugar nenhum. O Evangelho precisa mudar a nossa conduta, o Evangelho precisa mudar o nosso comportamento, o Evangelho precisa mudar a nossa mentalidade, o Evangelho precisa mudar o nosso jeito de fazer as coisas, o Evangelho precisa mudar o nosso jeito de prestar serviço às pessoas, o Evangelho precisa mudar o nosso jeito de fazer negócios com as pessoas, o Evangelho precisa mudar o jeito do nosso relacionamento dentro de casa, esposo, pai e filho. O Evangelho ele traz uma transformação total na nossa vida. É fundamental a gente entender que nós seguimos para o reino de Deus porque há uma mudança que Deus quer estabelecer na nossa vida e na nossa história. Qual era a mensagem de Jesus? Porque o que é que Jesus começou a pregar? A primeira mensagem que Jesus começou a pregar é a mesma mensagem de João Batista. Jesus começou a falar sobre arrependimento. Ou seja, da mesma forma como João Batista falava sobre arrependimento, Jesus também falou e começou a ensinar debaixo desse propósito. Mas tem um detalhe diferente da pregação de Jesus para João Batista. João Batista ele vinha pregando de arrependimento e falava assim: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Jesus falava assim: arrependei-vos porque o reino de Deus está no meio de vós. Jesus já veio, o reino de Deus está no meio de nós. O arrependimento é exatamente essa marca que nós precisamos ter continuamente na nossa vida. Então, o reino de Deus já chegou. E através de Jesus, ele se instalou sobre a nossa vida. Não sabemos exatamente quanto tempo que Jesus continuou ministrando sobre arrependimento, porque ele foi depois mudando os seus ensinos. A gente vai ver vários desses ensinos nas próximas ministrações, né? Mas nós sabemos que ele percorria todos os povoados ali ao redor do Mar da Galileia. Ele estava naquele tempo, no primeiro momento, cumprindo o seu ministério sozinho, e de repente ele decidiu agora chamar pessoas comuns e transformar as suas vidas, as suas histórias, e transformá-los também em pregadores da palavra. Ele decidiu, através do processo do discipulado, multiplicar. Sim, ele decidiu transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias, em discípulos extraordinários para trazer cura, restauração e anunciar os céus. Deus tem decidido chamar você, que talvez seja uma pessoa comum, para se tornar em um discípulo extraordinário. E o que Ele quer fazer através da sua vida? Ele quer trazer cura, restauração às pessoas, casamentos, relacionamentos, e Ele quer manifestar o reino dos céus através da sua vida. Sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele de fato esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se e tornou-se na condição de servo, assumiu a sua humanidade, mas tornou-se nesse propósito cheio do Espírito Santo para cumprir o chamado que Deus estava, para cumprir aquilo que Deus tinha preparado o destino desde a fundação do mundo. Para você ouvir a voz de Deus e entender o seu chamado, você precisa silenciar as distrações, reconhecer aquilo que Ele tem para a sua vida. Você precisa entender que o chamado de Jesus Cristo não era apenas sobre o que Ele iria realizar, ou seja, não era somente sobre a sua vida, seu nascimento, obra, milagroso, do jeito que foi, mas o chamado do Senhor Jesus também não foi somente sobre a sua morte e ressurreição, mas o chamado de Jesus foi para ensinar como seria o nosso chamado, para ensinar como seria a nossa vida, como seria o nosso processo de discipulado. Hoje nós estamos na Santa Ceia e nós refletimos um pouquinho sobre o Getsemane, a morte de Jesus, aquele momento do sofrimento, da entrega da sua vida. E lá no Getsemane, próximo de cumprir o seu chamado, nos momentos mais difíceis, Jesus coloca o rosto no chão. E Jesus, ali diante do Pai, disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Há uma revelação muito forte aqui.
O chamado nem sempre é algo que nós queremos fazer. O propósito que Deus tem que cumprir, que Deus quer que nós cumpramos, nem sempre é a coisa mais desejosa. Jesus diz assim: esse cálice é difícil para mim, é difícil passar por isso. Se for possível, passa de mim, deixa eu seguir em frente sem ter que passar por esse calvário. Mas ele disse assim: mas o que importa não é a minha vontade, mas é a tua vontade, porque se a tua vontade não for cumprida, milhares, milhões e bilhões de pessoas não serão salvas. Sabe, é importante a gente entender isso. Quando eu entendo quando algumas pessoas às vezes dizem assim: olha, eu não quero ser líder, eu não gostaria de ser discipulador, Deus o livre ser pastor, e tal. Eu entendo quando as pessoas, às vezes, eu quero dizer, se isso tiver nesse quesito, se possível, passa de mim esse cálice, mas deixa eu dizer uma coisa para você, já vou te adiantando. Jesus está dizendo, o Pai não vai responder porque Ele já deu a missão. Ele não vai responder, não espera Deus falar assim: tá bom, filhinho, vem cá, põe a cabecinha no meu colo aqui, vou fazer um cafuné em você. Não, sabe, Ele simplesmente vai dizer assim: você já sabe o que tem que ser feito. É mais ou menos essa a resposta. Você não vê Deus bradando dos céus como no momento do batismo, que no momento do batismo o Pai fala assim: este é meu filho amado, tenho tanto prazer nele. Sabe, o Pai se cala. Você não vê Deus falando ali com ele, o Pai se cala. Tem algumas pessoas que acham que quando Deus não está falando alguma coisa é porque Ele não está de acordo com o que Ele já falou antes. Ele já falou antes, Ele não vai ficar falando, não é igual a gente que fica aí o tempo todo. Irmão, ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus, cumpre. Você sabe o que tem que fazer? Faça. Não fique esperando o profeta fulano de tal, não fica esperando a profeta Marta ressuscitar. A gente sente muito a morta, a pastora Marta, uma profeta nossa, mãe, uma mulher de Deus, mãe espiritual, foi quem consagrou a nossa apóstola. E ela partiu para a eternidade essa semana. Nós sentimos muito esse momento, mas tem muita gente que recebeu palavra, que se cumpriu, está se cumprindo, que ainda vai se cumprir através da vida dela. Ela foi a líder espiritual também da pastora Neuza, que tem sido bênção na nossa vida, mas eu quero dizer para você, não espere que ela vá ressuscitar, não espere ter um sonho com ela falando, não espere que venha um profeta. A palavra já está no seu coração, já está dita. Aliás, Deus ainda está tendo misericórdia e graça de relembrar através aqui do altar o teu chamado, aquilo que Deus tem feito para você. Mas talvez você fale assim: eu não queria esse cálice, mas diga para o Senhor hoje, na resposta ao seu chamado: contudo, é a tua vontade que tem que prevalecer na minha vida. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e é agradável, mas a gente só pensa nisso quando a gente pensa em dinheiro. A gente só pensa nisso quando pensa em felicidade conjugal. A gente só pensa nisso quando pensa em conquistar alguma coisa. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável quando Ele impõe um chamado sobre a sua vida de ir e de fazer discípulos. É importante a gente entender essas coisas, não ficar manipulando a Bíblia, não ficar usando, torcendo. Então, aqui Jesus sabia qual era o seu chamado, ele não estava testando o Pai, ele estava falando naquele momento na sua humanidade, que sabia que o chamado não é algo fácil, sabia que é algo difícil, mas a vontade de Deus é que deveria prevalecer nesse propósito. Então, quando Cristo Jesus foi ao Pai, Ele deu um feedback tão tremendo. A gente precisa aprender a dar feedback. A gente precisa aprender a devolver o relatório para a nossa liderança e até para Deus em oração daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Aí talvez você fale assim: mas eu tenho vergonha. Eu não sei se eu tenho para apresentar um feedback, um relatório do meu chamado. Você tem, irmão? Deixa eu perguntar para você. Você tem um bom relatório para dar para Jesus a respeito de tudo que Ele chamou para fazer? De tudo aquilo que Ele comissionou você para fazer? Você tem? Sabe, olha aqui, João 17:11, Jesus foi dar um feedback para o Pai sobre o que aconteceu no seu ministério. Ele diz assim: eu não ficarei mais nesse mundo, mas eles ainda estão no mundo, falando sobre nós, sobre os discípulos. Ele diz: eu vou para ti, Pai Santo,
protege-os em teu nome, o teu nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Olha só, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Irmão, eu quero dizer para você, eu quero fazer um desafio para você. Dá um feedback para Deus a respeito do seu chamado. Aí eu vou passar vergonha aqui, passe. Core de vergonha, se arrependa e entra na rota. E recupera o tempo perdido. É de verdade. Sabe, eu quero desafiar você a dar um feedback para o seu discipulador sobre o seu chamado. Ah, mas é difícil, eu não sou bom com as palavras. Escreve então. Escreve. Ah, eu não consigo. Grava um vídeo, grava um áudio. Eu prefiro num áudio então. Manda um áudio para ele, mas dá um feedback. Como que eu vou dar um feedback para Deus? Coloca diante dele. Não é nos minutos daqui do nosso apelo, não. Sabe? O apelo você responde ao chamado. O feedback você dá revelando o seu coração. E não adianta desculpa, viu? Deixa eu falar, eu vou dar aqui o spoiler para você. Não adianta desculpa. Todas as desculpas que você quiser dar para Deus, Ele já sabe que é uma desculpa. Eu tenho um conceito comigo que as desculpas são mentiras elaboradas. Porque toda vez que você quer dar uma desculpa, você pensa, sabe aquela desculpa esfarrapada do emprego, que o carro furou o pneu, eu estava no sepultamento da minha avó, sabe? Às vezes a gente tem desculpas, diante de Deus não vale desculpas nenhuma. Então já vou dizendo para você, mas dá um feedback para Deus. Aí se eu não der, isso já é um feedback. Já mostra que tipo de filho você é. Já mostra o tipo de pessoa que realmente você é. E aí, não espere feedback de Deus também sobre aquelas coisas que você pediu para Ele, colocou diante dEle, e está na expectativa diante dEle. Às vezes nós queremos muito de Deus e fazemos pouco para Ele. Queres grandes coisas de Deus? Faça grandes coisas para Ele, para o seu reino. É importante a gente entender essas perspectivas na nossa vida. Então a nossa felicidade não está em realizar a nossa vontade, mas realizar a vontade do Pai, porque ou você começa a aprender a dar feedback agora, ou no último dia você vai passar apertado, porque agora ou no último dia todos nós compareceremos diante de Deus para dar o relatório da nossa vida. Não tem escapatória, essa é uma verdade absoluta, todos vão ter que prestar conta do que fizemos na nossa vida. Vocês lembram da parábola dos talentos? Lembram que Deus deu uns para uns? Sabe, é coisas desse tipo, tem um momento que a gente vai chegar. Então é melhor a gente já ir se preparando, se organizando e fazendo e cumprindo o propósito de Deus. Por isso que eu quero que você entenda o seguinte, em sua vida, Deus não vai te cobrar sobre tudo o que você fez, mas apenas sobre o que Ele te pediu. Gente, não está andando o PowerPoint? Então, em sua vida, Deus não vai te cobrar sobre tudo o que você fez, mas apenas sobre aquilo que Ele te pediu. O que é que nós podemos aprender, então, para finalizar essa palavra com o ministério de Jesus? Primeiro, que o ministério sempre começa com o cumprimento de uma palavra profética. Mateus capítulo 4, 15, 16 diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, ele foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que tinha sido dito pelo profeta. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na sombra da morte raiou uma
grande luz. Então, quando nós olhamos o livro de Mateus, ele é escrito para dizer que Jesus Cristo, ele veio para cumprir as promessas do Messias esperado por Israel. Ele veio no cumprimento desse propósito. É claro que ele não veio só para Israel, porque a Bíblia também diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, ou seja, eu e você e mais milhões de pessoas, deu-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus. Então, profetizou Isaías, também dizendo: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz. Então, o que nós percebemos claramente que o chamado de Jesus mostra que, primeiramente, esse objetivo estava ligado a ir aos gentios, para cumprir o propósito de levar essas pessoas a entender o propósito de que todas as nações, elas foram incluídas no plano de redenção de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Todas as nações, raças, cores, etnias, todas as línguas, todos os povos nesse propósito. E qual é a nossa parte nisso? Contribuir com esse chamado, fazendo aquilo que nós somos chamados. Efésios 2:10 diz assim: somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus. Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Esse chamado profetizado sobre Jesus, ele é profetizado também sobre nós, que somos chamados para fazer aquilo que ele propôs. O chamado de Jesus leva também todos a uma decisão pelo arrependimento. Esse propósito de entender que há uma decisão pelo arrependimento. Segundo ponto, por favor. Esse é o chamado que ele tem para a nossa vida. Esse é o chamado que ele tem para a nossa história. Esse é o chamado que a gente tem para cumprir aquilo que Deus tem para nós. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Quando a gente fala dessa palavra próximo, o significado dela para nós é perto no tempo, perto no espaço, perto naquilo que Deus tem para nós. Aproximar-se é esse ponto vital na história da redenção, quando Jesus vem e traz o reino de Deus até nós. E aí, diante dessas perspectivas, nós somos chamados ao arrependimento hoje, somos chamados a chamar as pessoas ao arrependimento. Por que fala tanto de arrependimento? Irmão, você já viu uma geração tão envolvida com o pecado como essa que nós estamos vivendo hoje? Já viu? É pecado por todo lado, é erro por todo lado. As pessoas que não erram por ações, elas erram por palavras. Hoje as pessoas se ofendem e ofendem umas às outras assim, voluntariamente. É natural que alguém que não se conheça, às vezes tem alguém ali, coisas bem simples, que deve ter acontecido com qualquer um que é motorista aí. Às vezes alguém para num sinaleiro e logo vem aquela ideia de dar uma olhadinha numa mensagem, e de uma mensagem passa para outra e o sinal abre. Aí a pessoa de trás dá um sinalzinho assim, bip, bip. A pessoa que está na frente parada, atrapalhando o trânsito, se ofende. Aí o que ela faz? Ou ela fica parada, para irritar mais a de trás, ou ela sai devagarzinho para o lado. Quando o outro passa, eles têm uma coceira na mão, num dedo assim, xinga a mãe, xinga a história, xinga não sei o quê. E aí o outro, às vezes, tá irritado também, que tira uma arma, desce. Ou nem isso, às vezes só esse xingamento. Eu digo para você, o que essas duas pessoas precisam fazer? Logo na sequência, ou no dia? Arrepender-se dessas atitudes. Arrepender e deixar o coração debaixo desse processo todo. Sabe, irmãos, essa chamada ao arrependimento, no propósito, 2 Coríntios 5:20 diz assim: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por Cristo Jesus. Nós suplicamos: reconciliem-se com Deus. O chamado ao arrependimento é levar as pessoas à reconciliação com Deus. O chamado de Jesus ao arrependimento é para experimentar a sua graça.
Sabe, o pastor Fabiano Ribeiro diz assim: o nível do seu arrependimento vai determinar o nível da graça que você experimentará. O nível do seu arrependimento, ele vai determinar o nível da graça que você vai experimentar na sua vida. Deixa eu contar uma coisa para você, bem simples e bem básica, daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes, queridos, a gente tem algumas situações difíceis. Às vezes a gente quer terceirizar a nossa responsabilidade. Escuta aqui, pare de terceirizar as suas responsabilidades. Pare de terceirizar as suas responsabilidades. Pare de terceirizar as suas culpas. Sexta-feira, 16h30, eu fui até uma farmácia, comprei um kit de medicamentos, e a farmácia ficava a 2 quadras do posto de saúde. Peguei as 2 ampolas de injeção e cheguei no posto de saúde pontualmente às 16h45. Quando eu chego no posto de saúde, né, com bastante educação, eu chego e fiquei ali. E a moça estava lá do lado e eu fiquei ali, esperando. Uns 3 minutos se passaram, para mim parecia 30. Mas eram uns 3 minutos se passaram, a moça deu uma olhadinha: pois não, senhor? Falei: eu preciso tomar essa injeção aqui e tal e tal. Ela assim: é só até as 4h30. Daí eu falei: moça, mas é só tomar uma injeção, eu precisava muito tomar essa injeção hoje. Daí veio uma outra assim e falou: esse senhor aí está querendo tomar uma injeção. Daí ela assim: não é possível, é só até as 4h30. Falei: mas conversa lá, ver se a moça pode aplicar e tal. Ela entrou, não falou com ninguém, eu fiquei, né, já voltou. Falou assim: tem mais 4 pessoas aí, não é possível hoje, senhor. E eu lembrei que a prefeita tinha estado aqui domingo, que eu sou cidadão honorário da cidade, que eu sou apóstolo. Eu lembrei de um monte de coisa, eu falei assim: está na hora. Eu lembrei que eu também, a hora que eu estava passando por lá, no lado da Secretaria de Saúde, estava lá o vereador e um deputado estadual, meu amigo e tal. Eu passei, nem tive com eles, eu vi eles lá, eu sabia que estava em cima da hora e fui. Eles estavam entregando umas ambulâncias, 3 ambulâncias para a cidade, que legal. E eu, né, fui direto, eu falei assim: agora eu vou dizer aqui, ó, vou ligar para... Daí, naquele momento, o Espírito Santo começou a falar comigo assim: e aí, se é 4h30, é 4h30. Eu acho que não devia ser 4h30, porque, meu Deus, né, 4h30 da tarde. Mas tudo bem, se é 4h30, é 4h30. Sabe, irmãos, o que acontece? Às vezes, talvez na minha justiça, ou até na sua, talvez você fale: mas o que é mais uma injeção? O que é alguém? O que é isso? Quantos minutos deu? Quando eu tomei a injeção, deu 30 segundos a injeção e tal. Então, aí a moça falou: senhor, é o seguinte, a gente não é possível, mas está aqui um papelzinho, se o senhor quiser, tem esse lugar, tem esse lugar, que vai até 6h30 da tarde. Né? Eu quase que liguei para a Rosiane, né? A Rosiane podia resolver o meu problema, não. Mas aí eu saí, aí eu falei: mas não vai ficar desse jeito, já vou falar com esse vereador, já vou reclamar, já. Aí eu andando e o Espírito Santo do meu lado ali: Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi para resumir essa história toda. Eu não falei nada com ninguém, não esbravejei com ninguém, eu passei, cumprimentei o deputado, cumprimentei o vereador, sabe, com a boca seca assim, aquela. Entrei no carro e o Espírito Santo falou: você não tem um carro? E ali na Vargem Grande tomar uma vacina? Se fosse outro lugar, e se outras coisas? Mas a lição que eu aprendi foi essa: as coisas mudam quando você para de terceirizar a culpa e se torna autorresponsável. Eu comecei a dizer para mim mesmo: eu tinha que estar até 4h30, a culpa não é da moça, se ela é mal, se ela não tem, assim, sensibilidade, a culpa é minha, eu não cheguei às 4h30, a culpa é minha. As coisas mudam quando eu não terceirizo as minhas responsabilidades. O problema do mundo hoje está em que a maioria das pessoas quer terceirizar as suas responsabilidades.
querem terceirizar, querem culpar os outros, querem responsabilizar os outros e querem usar muitas vezes essas coisas para justificar. E no chamado é da mesma forma, tem muita gente terceirizando o chamado. O chamado é do apóstolo, o chamado do pastor Valdomiro, o chamado é dos líderes de célula da igreja, o chamado é desse ou daquele. Eu quero dizer para você, o chamado de Deus, ele é individual, ele é pessoal, ele é intransferível para cada um de nós. Todos nós temos que responder do nosso jeito chamado. E não adianta justificativa. Eu tenho que trabalhar, eu não posso fazer discípulo. Faz discípulo no seu trabalho. Eu tenho que isso. Eu chego cansado em casa. Eu não consigo, eu não tenho facilidade para falar com as pessoas. Então eu quero dizer para você, o chamado é intransferível. O Senhor te chamou do jeito que você é. Se há algumas coisas que você precisa melhorar, vai estudar, vai crescer, vai mudar, vai aprender um pouquinho mais sobre oratória, vai aprender a se relacionar com as pessoas, você vai perceber que Jesus vai usar a sua vida nesse propósito que Ele tem para você. Fica em pé. À noite eu termino a palavra. Convido você para voltar.